Saudações, gente bonita! Como nós já dissemos no último vídeo, sempre que a gente puder, vamos usar imagens mandadas por mutuals nossos, correto? Bom, vamos começar nossa análise com as palavras daquela cujo nome não pode ser dito, uma comentarista importante do nosso canal. Ela diz que o Vladimirovich não faz política com ódio, nem com amor. É frio como uma rocha, inabalável, sabe esperar. Não quer uma guerra generalizada. Isso seria uma dor de cabeça desnecessária. Pensa como Xi. Não devemos matar potenciais clientes. Ao contrário, ajudá-los a construir uma economia de desenvolvimento. No entanto, a negativa de cessar fogo do Bibi foi um pouco demais. Vlad não será arrastado para a loucura deles, mas vai fazer com que se ajoelhe. Além disso, Putin entende perfeitamente duas coisas. Não se pega moscas com fel, mas com mel. E segundo, tudo que os inimigos querem é ver uma fartura nos BRICS, e nem ele, nem Xi vão dar isso para o oeste coletivo. Eventuais falhas da diplomacia brasileira serão devidamente limpas e com passadas de pano monumentais, se necessário. Aí entra a inteligência de Lavrov para flexibilizar a dureza do Putin. Tudo é um momento que muda muito rapidamente. Todos têm que estar prontos e ter uma percepção rápida. Houve uma forte sugestão para que Baiana Soares, embaixador do Brasil na Rússia e no Uzbequistão, fosse indicado como chanceler, o que seria extremamente bom para o Brasil e as relações com os BRICS, já que o ministro é para lá de competente e muitíssimo inteligente, sem pendores ideológicos. Mas Lula, no momento, não pode fazer isso. A política interna é muito complicada. E agora, eu quero falar um pouquinho sobre um ponto que é a questão da Índia. No nosso último vídeo, inclusive, houve comentários no nosso canal, no Tal e Grão, também houve uma discussão, que é qual é a da Índia. Gente, para nós compreendermos qual é a da Índia, nós temos que entender um pouco da Índia. A Índia tem problemas grandes com a República Popular da China, e eles já foram à guerra, certo? Por causa desses problemas, por causa da região fronteiriça, do Tibete do Sul, que a Índia chama de Arunachal Pradesh. Mas a Índia tem problemas ainda maiores, bem maiores, com a República Islâmica do Paquistão. E eles já foram à guerra 3 vezes. Ambas são potências nucleares. E existe um forte sentimento anti-islâmico em Bharat, né? Vamos começar a chamar a Índia de Bharat, que é como eles querem ser chamados. Índia é o nome colonial. Então, existe um sentimento anti-islâmico em Bharat que não é do nada. Não, há problemas graves na província do Rajastão. Muito eventualmente, na verdade não é eventualmente, acontece cotidianamente, clérigos hindus são levados involuntariamente para outro plano espiritual no Rajastão por conta de muçulmanos. E essas situações acabam levando a ódio recíproco. E, de um modo geral, a questão mesmo do Modi é uma oposição feroz que ele enfrenta, alimentada por setores. Eu não preciso dizer o nome da fundação de um determinado banqueiro húngaro, Open Society, né, que tenta levar a democracia para o mundo, criar revoluções coloridas, espalhar a cisânia, o velho método britânico. Na verdade, essa questão toda, envolvendo Índia e Paquistão, envolvendo muçulmanos e hindus, não é culpa do Modi e sequer é culpa do Paquistão. O responsável por isso são os ingleses. A política de dividir para governar. A gente sempre tem que lembrar, nós tivemos a colonização portuguesa, por favor, eu não estou falando que ela foi gentil, que ela foi dócil, não vou adotar mesmo a estratégia intelectual um pouco desonesta, né, do Gilberto Freire, de nós tivemos a colonização fofa. Não tivemos a colonização fofa. 5 milhões de indígenas perderam suas vidas. O número de pessoas escravizadas de origem africana também deve ter chegado perto disso. Então, não tivemos a colonização fofa. Podemos dizer, então, que entre indígenas e pessoas de origem africana, perdeu-se 10 milhões de vidas nesse país. Mas a Índia perdeu 300 milhões.
num espaço de tempo que foi a metade do nosso. Então, nada nesse planeta, nada na história da humanidade, isso foi 50 vezes mais que o Holocausto. Nada, repito, na história da humanidade é comparável em termos de tragédia humana, em termos de crime contra a humanidade, do que a colonização britânica na Índia. Certo? Como nós dissemos, 300 milhões de vítimas. 300 milhões de pessoas deixaram de viver, principalmente por conta de fome, em função da colonização britânica na Índia. Então, nós não temos dimensão. Não temos dimensão, de verdade. 25 vezes o que os belgas fizeram no Congo, 50 vezes o que os europeus fizeram na Europa durante o Holocausto. Não temos uma dimensão de verdade do que foi a colonização britânica na Índia, certo? E ela é responsável. Quando, antes dela sair, ela criou um inferno final. Ela dividiu o subcontinente indiano de acordo com a religião do governante, repara, não do povo. Essa é a razão da encrenca na Caxemira. Porque a Caxemira era majoritariamente muçulmana, mas governada por hindus. Então, essencialmente, o que os ingleses fizeram? Pegaram a União Indiana, em 1948, repito, criaram um inferno final. Ó, vamos dividir isso aqui de acordo com a religião dos governantes, então vai ser assim. As áreas governadas por budistas serão Sri Lanka, certo? Sri Lanka, Nepal, Sikkim, que acabou mais tarde se incorporando à Índia, e Mianmar. O Sikkim, repito, se incorporou na Índia. E o Nepal é uma coisa muito interessante, porque há no Nepal mais hinduístas do que na própria Índia. Então por que o Nepal não foi incorporado à Índia? Inclusive, né? É porque, bom, Nepal foi onde nasceu Siddhartha e quis o destino que, apesar de vasta maioria indiana, o governante original fosse budista. E aí, né, cresce isso. No caso das regiões habitadas pelos muçulmanos, Maldivas e Bangladesh e Paquistão. Bangladesh e Paquistão estavam no mesmo país, certo? Estavam no mesmo país, separados. E aí houve uma guerra civil, a Índia interveio e a antiga Bengala Oriental se torna a República de Bangladesh e Bengala Ocidental se torna o Paquistão. Perfeito? Então, foi isso que aconteceu. Durante o processo de independência da União Indiana, os ingleses manipularam as forças para que hindus e muçulmanos lutassem entre si e impedissem a união do subcontinente indiano num único território. Então, onde eles estão, nós já falamos várias vezes sobre isso. Onde os ingleses estão, onde os europeus, no modo geral, estão, mas os ingleses, mais do que qualquer outro povo, eles estabelecem a cisânia, certo? Dividir para governar. E se, além da cisânia, eles conseguirem conflitos, tanto melhor para eles. Então, a questão da Índia não é que a Índia está traindo os BRICS ou que a Índia seja pró-Israel. A Índia não é pró-Israel, certo? A Índia passa por um momento muito complexo do ponto de vista da relação com os muçulmanos, certo? E, nesse sentido, embora a gente creia que o ideal seja realmente Jerusalém como cidade internacional, os árabes, que serão aqueles que vão vencer o conflito, não vão aceitar isso. Então, vai ser Jerusalém Oriental para os árabes e Jerusalém Ocidental para os judeus do Estado de Israel sob fronteiras mais justas, que vão excluir a Cisjordânia e Gaza, evidentemente, e também o Negev, que é o pomo da discórdia, né? Que foi o motivo pelo qual o Estado de Israel foi criado, separar a África da Ásia. Então, o Negev, o sul, vai ter que fazer parte do Estado da Palestina independente. Temos problemas? Claro que temos problemas, certo? Não dá para confiar em todo mundo. O Salman e o Raisi ainda estão afinando, né, a conversa entre eles, mas no fim a tendência é que tudo dê certo e que aquela região encontre a paz. Só que a paz não é um processo que se resolve com guerra, vai levar alguns anos, vai levar tempo.